Boa noite, espectadores do Diálogos Maricá. Estamos na nossa 9ª edição. Um grande abraço para todos. E Diálogos Maricá 9. Estamos aí em plena campanha eleitoral com os nossos convidados, professor Gabriel, Janice Realinas, e que nessa live de hoje nós vamos fazer uma espécie de apanhado de tudo aquilo que foi falado nas edições anteriores. Então, como vocês estão vendo, o professor Gabriel já se encontra aqui no nosso espaço, mas a Janice Realinas teve um pequeno problema no trânsito e vai chegar mais tarde. E qual é a dinâmica da live de hoje? A dinâmica será a seguinte: nós vamos fazer um apanhado das principais questões que foram colocadas nas edições anteriores, que foram faladas aqui, como, por exemplo, saúde, educação, cultura, turismo, segurança pública, assistência social, a questão dos animais, etc., para os nossos candidatos, pelo pessoal Maricá, responderem e fazerem um apanhado para melhor serem apresentadas para a população de Maricá. Então, essa será a dinâmica da nossa live de hoje. Mas antes disso, eu gostaria, em nome do diretório de Maricá, conversar com vocês um assunto que é muito sério e muito preocupante para nós que somos defensores da democracia plena. Vocês estão observando o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, uma eleição bastante apertada, que observamos que está havendo uma tendência para que o candidato Biden vença as eleições. Acontece que o outro candidato, o atual presidente, Trump, simplesmente se recusa a admitir a possibilidade de derrota. Isso é muito estranho porque os Estados Unidos da América é considerado o berço da democracia, né, atual, né, o atual modelo de democracia no Ocidente. Nós sabemos que isso não é bem verdade, mas assim a mídia repassa e vende para todos nós. E nós sabemos que o presidente Trump tem uma visão de mundo autoritária, arrogante, negacionista e absolutamente voltada para seus interesses próprios. E o que tem a ver, né? Vocês vão perguntar, o que tem a ver com o Brasil e com Maricá especificamente? É que nós sabemos que o presidente Bolsonaro é fã do Trump e de suas políticas negacionistas, das suas políticas autoritárias, protofascistas, de retirada dos direitos fundamentais dos trabalhadores, uma política voltada para a perseguição às minorias étnicas, perseguição aos direitos humanos, enfim, de destruição do meio ambiente. Então, isso muito nos preocupa, porque isso pode acontecer no Brasil em 2022. Essa recusa dessa pessoa de querer, caso ele perca, e esperamos que ele perca, sair do poder. E isso, evidentemente, se reflete nos candidatos bolsonaristas Brasil afora. Aqui em Maricá, vocês podem perceber que nós temos dois candidatos, pelo menos dois candidatos, assumidamente bolsonaristas para a prefeitura e vários candidatos para a vereança que também são bolsonaristas, inclusive saem sem máscara, rua fora, defendendo pautas como, por exemplo, armas, como, por exemplo, essas pautas negacionistas, essas pautas voltadas para a retirada dos direitos fundamentais dos trabalhadores, e etc, etc, etc. Então, eu, Marcos Costa, em nome do Diretório do Pessoal Maricá, venho dizer para todos vocês, caso vocês conheçam
pessoas, amigos, familiares que tenham a intenção de votar nesses candidatos, por favor, não votem neles. Em prol da democracia brasileira, em prol da nossa liberdade de pensamento e de ação, não votem em candidatos bolsonaristas. Eles querem apenas explorar o que há de pior no ser humano e o que há de pior na nossa sociedade. Vocês viram o que aconteceu com aquela moça acusada, né? Quer dizer, ela foi estuprada e ainda assim o juiz a condenou como se ela fosse a principal articuladora daquela ação. Esse juiz é bolsonarista. Então, gente, por favor, mesmo que vocês não votem no PSOL Maricá, não votem nessas pessoas. Evidentemente que nós do PSOL Maricá, e temos muito orgulho disso, somos, por excelência, o partido anti-Bolsonaro na cidade. Nenhum partido, nem mesmo o PT, pode dizer que é totalmente anti-Bolsonaro. Mas nós do PSOL Maricá somos anti-Bolsonaro, antifascistas, antiproibicionistas e queremos conversar, dialogar e conscientizar os trabalhadores de Maricá. Então, nossos candidatos, professor Gabriel e Janice Realinas, além de serem super preparados para o cargo de vereança, são candidatos anti-Bolsonaro e querem provar isso na Câmara Municipal para a população aqui do nosso município. Portanto, esse é o nosso apelo para o bem da democracia, para o bem da nossa sociedade. Agora sim, muito boa noite, professor Gabriel. Seja bem-vindo à nossa live número 9 de hoje. E aí, aquela pergunta de sempre, como está a sua campanha nas ruas, já aí chegando à reta final dessa campanha. E se você quiser comentar um pouco do que foi falado até então, fique à vontade. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente, reta final, né? Estamos aí num empenho, num esforço máximo, né, para levar a nossa candidatura ao conhecimento de todos, para que todos possam, né, pelo menos analisar as nossas propostas, pelo menos perceber que nós estamos à disposição da população maricaense, construindo juntos, fazendo uma política diferente do que a gente costuma ver, não só na nossa cidade, mas só um nível nacional e até internacional, como você mesmo, enfim, citou a questão dos Estados Unidos, né? Peço a todos o favor, né, enfim, a ajuda de, nessa última semana, nessa reta final, se empenhar em nos ajudar o máximo possível, em divulgar os nossos materiais, via WhatsApp, via Facebook, via redes sociais, né, porque sabemos da dificuldade das pessoas saírem às ruas, né, muitas pessoas têm problemas de saúde, pessoas idosas, então, e a gente nem pede para que ninguém, né, saia às ruas conosco, né, quem está nos acompanhando aí nas ruas pode perceber que é somente, né, eu, o Marcos, a Janice, né, o pessoal do próprio partido que está indo às ruas. A gente não pede, né, a ajuda de pessoas que até nos apoiam, nos ajudam, mas a gente não pede para que esteja nas ruas conosco para não expor, né, para não, de repente, né, possivelmente prejudicar essas pessoas com a contaminação do Covid, né? Então, essas pessoas elas podem ajudar nessa reta final agora um empenho e um esforço mais via redes sociais, né, mais numa conversa com familiares, com vizinhos, né, com pessoas mais próximas, tá? E a gente está todo dia nas ruas, todo dia conversando com as pessoas, a receptividade está sendo muito boa, claro, algumas pessoas não ignoram, né, não querem falar de política, pessoas que estão tristes, decepcionadas com a política nacional, isso é muito compreensível, né, mas muitas pessoas também estão né, se permitindo conversar, pelo menos, né, se permitindo a ouvir, né, a falar também, a contribuir para a nossa candidatura. Então está sendo bastante proveitoso, cansativo, né, porque
tá todo dia na rua, o dia todo, né? Além dos outros afazeres nossos de trabalho, domésticos e tudo. É cansativo, mas é prazeroso também saber que nós estamos, de fato, atingindo as pessoas, né? Atingindo as pessoas no bom sentido, né? Mostrando a elas realmente que dá para a gente fazer uma política diferente dentro do nosso município, né? E sobre o que o Marcos colocou, realmente é decepcionante mesmo a gente ver aqui em Maricá candidatos dessa linha, né, de pensamento, dessa corrente bolsonarista, dessa extrema-direita, que tem relativamente alguma força aqui no município, né? E a gente vê alguns deles nas ruas também, né? Enquanto a gente está fazendo nossa campanha, eles estão fazendo a deles, e a gente vê as pessoas nem um pouco preocupadas, né, com a saúde, nem de si próprios, né, que isso já é imaginado, porque são negacionistas, são pessoas que não acreditam, né? Tem uns que não acreditam nem que existe, né, a Covid-19, acho que é tudo invenção, enfim. Mas estão também prejudicando a saúde das pessoas que estão no seu entorno, né? Eles não usam máscara, nem a máscara pendurada no queixo, né, que muitas vezes as pessoas acabam usando, né, enfim, por ignorância ou até, de repente, para dar uma respirada, a pessoa abaixa um pouco a máscara. Essas pessoas nem a máscara no rosto, no queixo, estão colocadas, né? Então, assim, são pessoas que realmente ignoram a ciência, ignoram a possibilidade de contaminar, né, um cidadão maricaense, um eleitor, né, maricaense. São pessoas que não tomam nenhum cuidado, né, nenhuma higiene, em pessoas, inclusive, que se aproximam, né, dos eleitores, querendo falar, querendo conversar, sem o uso adequado da máscara, né, sem o uso da máscara, né? Para além de outras questões que o Marco já colocou aqui, né? E, inclusive, eu queria colocar que isso não é permitido, né? Eu não sei se é o TRE ou o TSE, acho que é o TSE que legislou a respeito disso, de que as campanhas políticas precisam respeitar os protocolos de segurança em saúde, né? Então, esses candidatos e os seus representantes, né, seus assessores, seus cabos eleitorais, as pessoas que estão sendo pagas, né, para trabalhar para essas campanhas, precisam estar utilizando máscara, tem ali o álcool em gel, né, para poder evitar o contágio da Covid-19. E essas pessoas simplesmente ignoram isso, né, cometendo, então, inclusive, crime eleitoral, né? Inclusive, as pessoas que virem, né, que presenciarem isso pelas ruas, podem denunciar, né, junto ao TRE, podem tirar uma foto, de repente, para guardar um registro, e denunciar esses candidatos, porque esses candidatos não estão cumprindo com os protocolos e com as regras eleitorais dessa eleição, que é uma eleição atípica, né, nesse sentido. Mas eu acho que é isso, né? E a gente agora vai entrar na última campanha aí, a última semana, né, de campanha a partir de domingo próximo agora, reta final realmente, né? Mas a gente está muito satisfeito, muito feliz com a nossa campanha, que a gente está conseguindo realmente, de fato, fazer uma campanha construtiva, colaborativa, propositiva, e a gente está conseguindo dialogar com as pessoas, que eu acho que é o foco principal, não só da minha candidatura, mas da candidatura da Janice e do partido como um todo. O pessoal Maricá busca essa proposição, essa colaboração, esse diálogo com as pessoas, com a população maricaense. Perfeito, professor Gabriel. E aí é uma reflexão que a gente faz, né? Se um candidato não respeita uma decisão do Tribunal Eleitoral do uso simples de uma máscara, será que ele vai respeitar o seu voto nas eleições? É a pergunta que não quer calar. Por isso que a gente pede para que os eleitores façam uma pesquisa prévia antes de votar nessas pessoas. Faça uma pesquisa sobre a vida dos candidatos, sobre o passado, sobre as propostas, sobre os projetos. Hoje em dia nós temos a internet para isso. Então, assim, vejam quem são os candidatos que querem debater o projeto de cidade. Vejam quem são os candidatos que querem conversar com a população sem medo, sem receio de cair numa pegadinha. Analisem isso com muito cuidado, porque evidentemente que o que eles querem é que as pessoas se afastem da política para aqueles candidatos que têm muita grana, muito dinheiro,
possam usar de militância paga, que infelizmente as pessoas aceitam, porque elas precisam comer, inclusive, então elas vão aceitar, sim, adesivar, abandeirar a cidade, justamente para se perpetuarem no poder. Então nós precisamos quebrar essas correntes, e o nosso partido aqui em Maricá, o PSOL Maricá, se propõe justamente a isso, a ser esse instrumento de conscientização e despertamento da população maricaense. E que nós vamos continuar, sim, fazendo política e vamos, sim, incomodar essas pessoas, quer elas queiram ou não. Estamos apenas no começo. Professor Gabriel, enquanto a Janice não vem, vamos falar das propostas que já foram debatidas aqui nesse espaço durante esses meses de diálogos de Maricá. E uma dessas propostas, né, que são temas essenciais para a nossa população, são os dois principais, talvez os dois principais temas de interesse das pessoas, que são saúde e educação. Professor Gabriel, fale dos seus projetos na questão da saúde em Maricá e também na educação. Perfeito, Marcos. Bom, primeiro sobre a questão da saúde, a gente tem algumas propostas, algumas preocupações aqui na cidade que são importantes, até inclusive que as pessoas saibam um pouco de como está funcionando a gestão da saúde pública aqui em Maricá. E através dessa gestão é que a gente vai receber nosso atendimento primário lá no postinho de saúde, né, que a gente vai numa urgência ou emergência e aí ser atendido lá, né, por um médico, por um enfermeiro, por um técnico, né? Tudo passa pela gestão que está sendo feita dentro do município, relacionado às várias áreas da saúde, né? A saúde é uma secretaria muito complexa, com várias subsecretarias, com várias coordenações, e, enfim, é um sistema bastante amplo e com muito volume de dinheiro, né? A saúde, se não é a área, é uma das áreas que mais recebe investimentos financeiros, repasses, né, da prefeitura, né? E o que a gente está vendo hoje aqui em Maricá é um descaso com a forma que está sendo feita a gestão de saúde aqui no nosso município, né? Já falei, acho que, não sei se foi na última ou na penúltima live, gravei até um vídeo, coloquei nas minhas redes sociais sobre isso, como é assustador, né, o governo atual fazendo parcerias, né, contratos com organizações sociais, para que essas organizações sociais façam a gestão desses vários setores que a saúde tem que atender a população, né? Não vou me lembrar agora de valores exatos da minha cabeça, porque é muita informação, mas são contratos todos milionários, né, com organizações sociais para prestarem esse serviço em gestão. Consequentemente, são essas organizações sociais que vão contratar os funcionários para atenderem a população maricaense na área da saúde. Esse que é o grande problema, né? Quer dizer, para além do problema financeiro, né, que é um absurdo você, por exemplo, empenhar, né, a pegar um dinheiro público, né, da gestão da saúde, da prefeitura, num valor de mais ou menos 350 milhões de reais, por exemplo, né, e repassar para uma organização social esse valor, para que essa organização faça a gestão de um setor da saúde, né, num setor, se eu não me engano, de urgência e emergência, nesse valor de 350 milhões de reais, somente urgência e emergência dentro do município, fora os diversos outros setores que existem dentro da área de saúde, é escandaloso, né? E aí, consequentemente, além desse gasto financeiro exorbitante na mão de uma empresa, né, você tem um problema da contratação dos funcionários, né? Então, quem serão esses funcionários da área da saúde que vão atender as pessoas? São todos funcionários contratados pela OS, pela Organização de Saúde. Então, não são funcionários com vínculo empregatício direto ligado à prefeitura, não são funcionários que foram aprovados mediante concurso público, são funcionários que vão ter uma alta rotatividade no atendimento à população, né? Então, você vai num atendimento em determinado mês, está lá um médico, quando daqui a pouco você volta, daqui a alguns meses, não é mais aquele mesmo médico, já é outro,
né? Porque há uma grande rotatividade, porque esses profissionais não possuem um vínculo empregatício adequado, estruturado, né? Isso é ruim tanto para o funcionário, para o médico, enfermeiro, qualquer tipo de técnico que trabalhe na área da saúde. Isso também é muito prejudicial para quem precisa da saúde pública. É claro que você vai ser muito melhor atendido por um médico que te acompanha há meses, há anos, que sabe sobre você, que já sabe sobre o seu diagnóstico, que te acompanha há mais tempo, do que você ser atendido a cada 6 meses por um médico diferente. É óbvio que o seu atendimento não vai ser o melhor possível, vai ser feito de forma precária. Então, uma primeira questão que a gente tem que atacar rapidamente, né, enquanto vereador, junto à prefeitura, é revisar todos esses contratos que foram feitos com essas OS e denunciar esses valores que são exorbitantes. E esses contratos já foram realizados, dificilmente serão, né, rompidos e tal, né? É difícil acontecer. A não ser que a organização social cometa uma série de falhas, e aí isso pode gerar rompimento do contrato. Mas que a gente proíba, não permita, né, que sejam feitos novos contratos nesses valores milionários com essas OS. E o que a gente tem que investir aqui em Maricá, não só na área da saúde, mas em várias outras áreas, é em concurso público, né? É contratar médicos concursados, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, pessoal de limpeza e higiene, portaria, segurança, todos esses profissionais precisam ter um vínculo empregatício, ter um vínculo não só com a instituição, com o hospital, posto de saúde, enfim, urgência e emergência, que esse profissional trabalha, mas também ter um vínculo com o atendimento às pessoas que ali são atendidas diariamente, né? Isso traz resultados muito mais significativos, muito mais interessantes para a população que está sendo atendida e também, claro, gera empregos mais estáveis, né? Empregos com condições mais dignas para os profissionais da saúde, né? Além disso, a gente tem uma série de outros problemas na saúde. Maricá, por exemplo, a falta de diversos especialistas médicos, né? Hoje é muito difícil você conseguir marcar uma consulta com um determinado especialista, né? Digamos, um ortopedista, né? Eu, no ano passado, me lembro de uma situação comigo mesmo, né? Que eu utilizo o SUS, né? Eu utilizo a rede pública municipal de saúde, e eu tinha machucado o calcanhar, né? Não chegou a quebrar, mas eu tive que ficar imobilizado um tempo, andando de muleta, tudo, e eu procurei uma consulta com um ortopedista, né, na rede pública em Maricá. E ia levar, só para vocês terem uma ideia, eu tinha que ir no mês seguinte, no local, para marcar aí, então, a consulta, sei lá para quando, com esse ortopedista. Quer dizer, até lá o meu pé já estava melhorado, né? Enfim, e como de fato ele já tinha sido melhorado, eu acabei nem marcando a consulta porque eu não tinha uma necessidade. Quer dizer, se o seu atendimento não for para ser logo, né, imediato, dentro de alguns dias, não adianta mais ter o atendimento, né? Então, a dificuldade de você marcar um simples ortopedista, que é uma coisa básica, comum, né? Acidentes domésticos acontecem, acidentes de trânsito, enfim, uma série de acidentes que a pessoa fratura, quebra, acontece algum problema ósseo e a pessoa precisa de um ortopedista. Não tem, ou tem daqui a 2, 3 meses, não adianta mais, né? Assim como neurologista, assim como diversas outras especialidades médicas, né, que não tem ou tem com muita diferença de tempo para você marcar uma consulta aqui em Maricá. Nós não temos UTI neonatal em Maricá, né? Nós não temos uma maternidade de fato em Maricá, nós temos uma maternidade dentro de um hospital que atende diversos outros setores, né? Então, assim, a gente precisa melhorar a área da saúde nesses aspectos, né? E para isso a gente precisa de gente concursada, gente capacitada, e tirar e varrer essas OS daqui de Maricá. Essas OS não dão certo em lugar nenhum no Brasil. Vocês podem procurar saber em municípios maiores, como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Lá você tem toda hora problema com as OS, toda hora greve dos funcionários, porque os funcionários estão 2, 3 meses sem receber, né? Isso não dá certo em lugar nenhum, também não vai dar certo aqui em Maricá, né? Então, na área da saúde, a gente precisa levar a sério algumas dessas questões que eu coloquei aqui. E sobre a educação, né, que aí é um tema que eu domino um pouco mais, a gente precisa também fortalecer o nosso corpo de funcionários da educação, né? A educação não se faz apenas com professores, né? Existe todo um corpo de funcionários que estão ali mantendo aquela escola aberta, limpa, adequada, com espaços, né, com equipamentos. Então, esses funcionários precisam ser também concursados. Hoje, na educação em Maricá, a gente só tem basicamente os professores e orientadores educacionais e orientadores pedagógicos que são concursados, né, mediante concurso. Todos os demais
funcionários são terceirizados. E é naquele esquema de terceirização que a gente conhece muito bem aqui em Maricá, pela indicação política, né? Então, quem trabalha nessas vagas de emprego, normalmente, são pessoas que têm um amigo do amigo, que conhece um vereador, que conhece um subsecretário, que conhece alguém da política da gestão atual, e aí, então, consegue lá uma vaga de emprego dentro de uma escola, né? Dando o exemplo da escola, mas isso acontece em diversos outros setores da cidade, né? Uma questão absurda que acontece, que Maricá, o município de Maricá se considera como um município inclusivo dentro da educação, tá? E quando a gente entra e mergulha lá dentro, a gente vê que de inclusão não tem muita coisa, né? Tem a matrícula do aluno especial. O aluno especial ele é matriculado, ele frequenta a escola. Isso realmente acontece, né? Não há nenhuma negligência da prefeitura perante a matrícula desses alunos. Os alunos são matriculados. Mas não é isso só que basta. A gente precisa fazer um trabalho totalmente diferenciado, totalmente adaptado a esses alunos que possuem necessidades educacionais especiais, né? E isso acontece de uma forma muito deficitária aqui na rede municipal de Maricá. Só para vocês terem uma ideia, os mediadores escolares, né, que são aqueles professores que se dedicam exclusivamente ao aluno especial, né, além do professor da sala, da turma inteira, o aluno especial ele tem direito a um mediador escolar, que é aquele funcionário que fica direto dentro da sala de aula com aquele aluno fazendo atividades diferentes, adaptando as atividades que o professor da turma passa para esse aluno especial. E esses funcionários profissionais, eles não são concursados, eles são terceirizados, e eles, muitas das vezes, nem possuem formação em educação especial para trabalharem com esses alunos. Muitas vezes, nem formação em nível superior, nem formação em pedagogia, que seria o mínimo, eles não têm, né? Então, que trabalho está sendo feito com esses alunos especiais? Um trabalho deficitário, um trabalho capenga, né? O que a gente precisa é fortalecer esses profissionais, colocar gente realmente capacitada para trabalhar com esses alunos, que entenda sobre educação especial, que entenda sobre a situação daqueles alunos, o que aqueles alunos podem de fato fazer, o que não podem fazer, de que forma fazer, de que forma adaptar, né? Isso a gente precisa de profissionais qualificados, capacitados, né? Então, isso é uma questão. Outra questão é que a gente precisa, por fim, ou minimamente, ter um controle mais adequado desses modelos de escola que estão sendo feitos pela prefeitura constantemente, os modelos de escola container, né? Que eu entendo que seja necessário em algumas situações, né? Um local, por exemplo, que não tem escola nenhuma, é melhor ter uma escola container provisoriamente do que não ter escola nenhuma. Mas esse provisório, ele acaba se arrastando por 2, 3, 4, 5, mais de 5 anos, e as escolas continuam lá com aqueles containers, né? Essas escolas containers, se vocês tiverem a oportunidade de entrar em alguma delas, vocês vão perceber que são escolas que não possuem espaço nenhum escolar, a não ser a sala de aula, né? São escolas que normalmente não têm biblioteca, não têm sala de leitura, não tem laboratório, não tem laboratório de informática, nem de ciências, não tem quadra poliesportiva normalmente possuem apenas um pátio aberto, que quando está chovendo não pode usar, quando está muito sol também não pode usar, né, porque as crianças não aguentam ficar ali. Quer dizer, é uma escola-sala de aula, né? E a gente sabe que uma escola ela não é composta apenas por salas de aula, ela é composta por diversos outros espaços que vão garantir atividades diversificadas para esses alunos, né? E aí a gente entra na questão fundamental da educação em tempo integral, só para concluir que eu estou falando para caramba. Educação em tempo integral é fundamental, inclusive para a gente poder trabalhar com essas crianças assuntos, atividades diversas que hoje em dia normalmente não são trabalhadas, né? Atividades na área de cultura, lazer, sociabilidade, artes, atividades esportivas, enfim, diversas atividades que poderiam ser trabalhadas dentro da escola, mas para isso as escolas precisam ter estrutura adequada. Além da estrutura de acessibilidade também, muitas escolas não possuem de forma adequada. Né? Na área da educação existem muitas questões que a gente coloca, eu tenho um conjunto de propostas bastante denso sobre esse assunto. Quem tiver mais interesse em saber um pouco mais sobre a questão da educação e o que pode melhorar no nosso município, eu peço para vocês acessarem a minha página do Facebook, Professor Gabriel 50.000, ou então o site professorgabrielmaricá.com.br. Lá vocês vão encontrar em mais detalhes tudo isso que eu já falei e algumas outras coisas até a mais, que até às vezes foge um pouco da mente aqui na hora de falar ao vivo, né? Mas enfim, a gente tem muito que melhorar, tanto na área da saúde como na área da educação, para realmente a gente fazer uma educação pública
gratuita, em tempo integral, de qualidade, assim como a saúde também, que seja para além do pública, ser também de qualidade, que atenda as pessoas de uma forma mais humanizada, acompanhamento médico mais, né, mais sério e mais eficiente. Isso mesmo, professor Gabriel. É interessante porque muitos falam sobre a questão da educação e da saúde, mas não entendem o chão da escola ou não entendem a realidade cotidiana da cidade, mas falam porque está na moda. Mas você mostra conhecimento total sobre o tema. E agora estamos aqui, chegou a nossa querida e amada Janice Realinos, candidata também aqui por Maricá. Janice, boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Gabriel Claveria, professor Gabriel. Cheguei tarde hoje, compromissos pessoais, não parei de trabalhar, como todos sabem. E dar uma boa noite a todas e todos. Eu vi que vocês já estão tratando de alguns temas referentes às propostas dos candidatos. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer demais a Simone Boechat pela entrevista que eu dei para o M1 News ontem, Maricá 1 News, né? Para ela e para o Francisco, né, que é o técnico que contribuiu com a gente lá. E foi muito bacana. Esse momento da minha vida, eu estou passando por várias situações que jamais imaginei passar. Estou muito satisfeita, estou muito feliz. E depois ainda rolou um bate-papo sobre vários assuntos, sobre o cotidiano, sobre essa perspectiva do feminismo que atenda todas as mulheres. Foi muito interessante. Citei a Viviane Leone lá, citei o próprio Claveria, citei você, Marcos. Para quem não assistiu, vai estar disponível no Facebook da M1 News em breve. Falar um pouquinho da campanha, né? E, finalmente eu fui para as ruas. E é interessante que uma das questões mais que me tocou, primeiro, é a receptividade de mulheres mais velhas. Porque, assim, quando se fala feminismo, geralmente as mulheres mais velhas não se sentem representadas. Criou-se o mito de um feminismo que é um feminismo que atua apenas na pauta LGBTQI, um feminismo que atua apenas para a juventude, apenas e de forma importante para a liberdade sexual de gênero. E aí, as mulheres mais velhas, quando você fala feminismo, elas recuam, mas quando você fala o feminismo para a mulher que está sobrecarregada, para a mulher que trabalha em casa e na rua, que trabalha da hora que acorda até a hora que vai dormir, porque presta cuidado dos filhos, do marido. Eu falo isso com insistência, que é para a gente entender quase que por osmose. Dos filhos, do marido, dos pais. Então, quando você fala isso, a mulher abre um sorriso e fala assim, ela sabe pelo que eu estou passando. E algumas até eu tive, assim, encher os olhos de lágrimas, assim. Então, para mim, foi uma experiência, nesses 11 anos que eu tenho como assistente social, e mais de 20 trabalhando com mulheres, eu nunca tive a oportunidade de ter essa experiência, embora eu já tivesse militado no movimento feminista, mas não desse jeito. E, assim como eu disse ontem no Emil News, encontrei um feminismo que me dá respostas, é um feminismo que me dá prazer em militar. Finalmente eu alcancei. Eu estava procurando esse feminismo que me contemplasse, que contemplasse as mulheres próximas a mim. E eu acho que a teoria da reprodução social me contemplou. Agradeço mais uma vez a Ariane, que me apresentou de uma forma mais incisiva a teoria da reprodução social. Quem quiser saber um pouco mais, tem a live, que está lá no YouTube do Pessoal Maricá. E uma outra questão que é fundamental essa semana, eu ouvi mulheres nas ruas falando sobre o caso da Mariana Ferrer. Mulheres mais velhas. Quando eu digo mulheres mais velhas, não é um preconceito geracional, né? Nós, dos meus 41 anos. É que eu tiro muito pela minha mãe, pelas parentes que eu tenho que são mulheres, né? As mulheres da minha família. E me surpreendeu a indignação legítima
e substancial, sabe? Era uma indignação de mulheres que estavam entendendo que essa falácia do estupro culposo, essa dupla violência que essa moça sofreu, e essas mulheres mais velhas diziam, não importa o que ela seja. Porque, geralmente, o que as mulheres mais velhas, a gente ouve, inclusive em tempos do atual presidente, né, da ultradireita, ascendendo, eu nem acho que no Brasil a gente tem uma ultradireita nos moldes, né, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, mas, tudo bem, mas me comoveu, assim, me deu uma esperança, um gás de ver mulheres com seus 50, 60 anos, em nenhum momento disseram assim, mas ela pediu, mas ela estava no lugar errado, na hora errada, mas ela bebeu demais. Isso significa que a gente está conseguindo avançar na desconstrução da cultura do estupro. Isso, para mim, talvez tenha sido o maior ganho desse conturbado ano de 2020. 2020, inclusive eu sou candidata, isso deve ser um defeito do 2020. Ficamos todos em casa, depois de 2018 conturbado, em que muitas de nós, mulheres, estávamos nas ruas pelo ele não, e muitos éramos acusadas de forma errônea de feminazi, que feminista, uma impressão equivocada do que é feminismo. Aí você vê uma senhora, num município como Maricá, aquela senhora, você é até um pouco preconceituosa talvez agora, senhora clássica, indo fazer suas compras no mercado, dona de casa ali, né, que se colocou nesse papel desse trabalho não pago, mas do cuidado da casa, não trabalha fora, e ela não tecer nenhum comentário preconceituoso contra uma hostess, né, uma menina que é modelo, que já fez fotos sensuais, como aquela criatura que se diz advogado falou. Gente, eu não recomendo ver o vídeo, é realmente revoltante, mas talvez ele tenha feito um bom serviço, que as mulheres que assistiram ali tiveram empatia com a Mariana, e aqui eu também declaro, Mariana, a gente está junta. Esse cara, eles não vão vencer, Mariana. Sei que, assim, talvez nunca chegue até você, mas eles não vão vencer. Você é um exemplo do que eles querem que a gente volte a ser, mas a gente não vai voltar, a gente não vai retroceder. E para você também entender, Mariana, que talvez você nunca tenha passado pela sua cabeça, aquelas feministas chatas estavam lutando para que você não passasse por isso. Infelizmente, você teve que passar por isso. Para que nenhuma de nós seja estuprada, mas, sobretudo, para que nenhuma de nós soframos uma dupla violência nesse judiciário brasileiro, é que nós estamos juntas, Mariana. Juntas por Mariana. Inclusive, eu não vou poder ir por conta da campanha, mas no dia 9 vai ter um ato no centro do Rio, na Candelária. Quem quiser, vou disponibilizar lá na minha página do Facebook e no Instagram. Quem puder se reunir, tomando os devidos cuidados, máscara, álcool gel, etc. Mas é importante demarcar território. A gente viu o que aconteceu no Chile, as pessoas foram para a rua e conseguiram avanços. Então, temos que voltar, pensar formas de voltar para as ruas, mas mesmo assim tomando cuidado para que situações esdrúxulas como essa não sejam uma cortina de fumaça, porque enquanto os bolsonaristas, eu estou falando agora, a gente está quase chegando para a campanha, abrindo claramente, enquanto os bolsonaristas chocam, porque essas pessoas com certeza se imponderam no atual governo, a boiada passa, como diz o Salles, né? Muitas coisas estão acontecendo, como estudos de privatização, estudos para vender o Banco Central, enfim, é só uma introdução, está muito intensa a campanha, né? A gente tenta acompanhar, estou acompanhando também a eleição norte-americana, e só fazendo um adendo, não duvidem, se o Trump conseguir judicializar, aguarde em 2022. Essa é a introdução. Você já tocou no nosso primeiro assunto aqui da live de hoje, que foi essa questão justamente, né, esse apelo que eu, em nome do Diretório do PSOL Maricá, com a autorização de vocês, fiz para que nós não votemos em candidatos bolsonaristas.
candidatos que não respeitam a população, sequer nas ruas, como já foi falado aqui, que andam sem máscaras nas ruas, que desrespeitam as mulheres, os direitos humanos, que desrespeitam as populações marginalizadas, que fazem piada com mulheres em relação ao estupro, em relação a situações do cotidiano, que desrespeitam jornalistas, artistas de todas as ordens, pessoas que desrespeitam as religiões, que são falsos moralistas, que são pessoas que se dizem pessoas do bem, mas que cometem crimes, e etc, etc, etc. Então, a gente fez esse apelo aqui, publicamente, porque nós do Pessoal Maricá temos moral para isso. Temos moral, temos ética e temos compromisso com a população de Maricá, muito bem representada por vocês dois. Janice, para continuar aqui a nossa dinâmica de hoje, o professor Gabriel já falou um pouco, né? A gente está fazendo esse resumão de todas as lives anteriores, e nós estamos voltando aos temas que foram debatidos aqui nesse espaço. E o professor Gabriel já falou sobre a questão da saúde, das suas propostas para a saúde e para a educação de Maricá. Eu gostaria que você também falasse sobre esses dois temas, que são de suma importância para todos nós. Marcos, eu queria aproveitar para complementar, e fica aqui o convite, mais uma vez, para alguns candidatos que ainda defendem a extrema-direita em Maricá, achando que estão lacrando por estar no reduto do PT, posso garantir para eles que o tempo deles já passou. A gente está vendo um após o outro, pessoas que apoiavam o presidente caindo, perdendo credibilidade até seus empregos. Não há mal que dure para sempre, né? Claro que pode vir algo pior, pode vir um governo mais neoliberal ainda, mas não tenho dúvida, esse aspecto reacionário, nem o Bolsonaro tem. Inclusive, ele tem uma perspectiva de abandonar seus companheiros, aqueles que os apoiaram, né? Tá aí vários candidatos, como, esqueci agora aquela moça de São Paulo, mas enfim, só em termos assim, seria perfeito, né? Já que nós somos a esquerda que a direita não gosta e eles se dizem contra a corrupção da esquerda. Vamos debater, né? Eu chamei várias vezes alguns candidatos para debater, mas parece que eles não querem debater com uma candidatura feminista, né? Com esse cabelão vermelho. Eu acho que eles não querem. Mas, vindo aqui a pauta, objetivamente, foi colocada hoje, saúde e educação. Ontem, inclusive, eu estava falando lá no M1 News, conversando com a Simone Boechat, e até eles me fizeram uma observação que eu falo de forma muito rebuscada, né, sobre quando eu falo de políticas sociais. E possivelmente é porque eu tive uma formação em políticas sociais enquanto assistente social, né? A gente tem uma formação muito incisiva, porque é nas políticas sociais que nós atuamos. E aí baixa todo aquele processo de meio academicista, né? Mas não só academicista, o conteúdo técnico dos manuais que a gente acessa para trabalhar. Então, ontem, eu falei muita palavra intersetorialidade. Intersetorialidade. E aí as pessoas falavam assim, aí, inclusive a Simone e o Francisco me chamaram a atenção, você tem que ser mais claro para a população. Então, vou aproveitar esse momento para dizer o seguinte, o que é intersetorialidade? Quando a gente fala de saúde, assistência, educação, previdência, são políticas setoriais. E o que isso quer dizer? Políticas que atuam em determinado setor da sociedade, determinado serviço que a sociedade necessita, ou direito que a sociedade necessita. Então, quando a Janice fala que ela entende que as políticas sociais são intersetoriais, porque ela entende que essas políticas não podem acontecer, se não de forma integrada, conversando entre elas. E ontem, no M1 News, eu dei diversos exemplos. No caso da saúde, eu sou assistente social, já trabalhei como assistente social da saúde, já fui técnica de enfermagem durante vários anos, atuando também no serviço público, e, inclusive, uma das minhas propostas
é a vigilância, construção de um grupo de trabalho de vigilância coletiva em saúde, onde as mulheres vão realizar essa fiscalização e não o gabinete por si só. Porque uma das tarefas do vereador é fiscalizar o executivo. E qual a melhor forma de você fiscalizar o executivo? Um grupo de trabalho de mulheres instrumentalizado, verificando se a política de saúde atende ou não às necessidades dessas mulheres. Advogo mais uma vez, se as mulheres sabem gerenciar, às vezes, a vida da família toda, obviamente que elas teriam a política de saúde de letra se elas forem comprometidas. Também não é qualquer mulher que vai entender isso. Ser uma mulher que ou tenha compromisso com a política ou minimamente seja usuária desta. Isso é um dos pontos que para mim são fundamentais, são as vigilantes do SUS, né? Na assistência eu botei as suas vigilantes, mas vigilantes do SUS. E o Gabriel já tratou bastante dessa questão, que é a questão das organizações sociais. Sou uma entusiasta, estudiosa da precarização do trabalho. E uma das formas clássicas de precarização do trabalho, já falei aqui diversas vezes, são as organizações sociais. Eu não sei se foi na última live que a gente comentou sobre o 10.530, né? Aquele decreto matador, destruidor, mas, na verdade, uma grandíssima cortina de fumaça. O presidente jogou, se colar, colou, e muita gente apoiou. Muita gente, inclusive, foi na minha página dizer que eu estava mentindo. E eu digo para quem disse isso, numa boa, eu estudo precarização do trabalho no SUS, no SUAS, há mais de 10 anos. E não estou dando carteirada intelectual, não. Porque eu convivo com pessoas precarizadas no trabalho. E eu digo, a organização social não deu certo, nem onde ela deu certo. Exemplo do Rio de Janeiro. Obviamente que tem um mérito das clínicas da família. Mas a gente viu que sem as conexões que os prefeitos possam vir a ter com a BOC, o próximo prefeito que entra não tem esses mesmos conchavos e saúde, e insisto, não é mercadoria, não dá para esperar. Eu sempre digo assim, que a assistência social, tirando, salvo os abrigos das pessoas em situação de rua, ela não é emergencial, ela tem que ser processual. A saúde é processual e emergencial. Tanto que existe uma política que gerencia as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, que é a política de urgência e emergência em saúde. Né? E aí, só pegando um adendo, gente, um abraço para Simone Coelho, beijo, e as moças do Hospital Federal de Bom Sucesso, que estavam lá na porta do Hospital Federal de Bom Sucesso, defendendo, e querem fazer, tem um carinho imenso pelo Hospital Federal de Bom Sucesso, fiz estágio em saúde lá, 2 vezes, como técnica, como assistente social, e simplesmente querem fechar, ou não querem abrir, mas, na verdade, é a facada final, porque o Hospital Federal de Bom Sucesso tem uma estrutura que qualquer empresa privada gostaria de ter. O lucro ali, com as tecnologias que aquele hospital tem, são absurdas. A gente traz de volta para Maricá. Insisto, assim como eu defendo essa pauta da vigilância das mulheres, e aí vai muito mais para atenção básica e para atenção de média complexidade, Maricá já passou da hora de ter alta complexidade. É impossível que alguns tratamentos a gente tenha que ir para Niterói ou para o centro do Rio para executar. O que será feito? Eu acho que vai ser um dos mais, não só pelo nome, vai ser um dos maiores alvos das vigilantes do SUAS, depois das unidades básicas de saúde, as UBS, dos postinhos, vai ser o Che Guevara. E a cobrança de uma unidade materna infantil, uma maternidade digna para os novos cidadãos que vão nascer em Maricá. Essa é a minha perspectiva de saúde. Aí vem a educação, que é a pauta principal do professor Gabriel, mas eu não me furto porque eu entendo as políticas sociais e públicas como integrais e intersetoriais. E ontem foi interessante, que foi um site que eu tive durante a entrevista da Simone, e eu sempre falo isso, mas foi um insight interessante que ela pergunta sobre esporte. Eu nunca tinha elaborado uma ideia muito concreta sobre esporte. Mas só para vocês entenderem como tudo está conectado. Né? Educação. Quando você pensa de forma intersetorial, aquela criança que está em situação de vulnerabilidade dentro de uma escola pública,
Esse corpo de professores, o corpo pedagógico, o diretor, a tia da merenda, o porteiro identificam isso e tem uma rede construída com assistência social para identificar essa vulnerabilidade e com a rede de saúde mental, caso essa criança necessite de atendimento. Eu já falei isso algumas vezes, mas eu reforço. Eu vivi isso, eu trabalhei com isso. E o que eu ouço nas ruas, sobretudo do bairro onde eu moro, Cainuã, se uma criança tiver uma situação de necessidade de atendimento psicológico, ela simplesmente não consegue, né? Geralmente, nem as pessoas com deficiência intelectual conseguem. Imagine aqueles que, inclusive, o preconceito diz que é piti de adolescente, piti de jovem, piti de criança. Quando a gente sabe que as doenças da saúde mental são um mal do nosso tempo. Que imagina o que vai acontecer na volta das aulas pós-pandemia. Então, no caso da educação, é construir, fortalecer a rede que já tem e construir essa rede. Porque aí ontem eu lembro que alguém comentou assim, mas já existe. Se existe, por que eu converso com tantas pessoas que dizem que não acessam o serviço? Né? Desconhecem. Uma das perspectivas das políticas sociais, segundo a Constituição, é a ampla divulgação. E não só para aqueles, um ou outro que conhece fulano de tal, A, B ou C, que é assim que, infelizmente, as pessoas acessam as políticas públicas e sociais. Um ponto que foi também interessante, que ontem eu trabalhei na minha news, que também me deu esse insight, foi a questão do ensino permanência. Já passou da hora a gente ter um polo tecnológico em Maricá, que não só fomente formação para o trabalho, mas também cria, como eu poderia dizer melhor, fundamentação de conhecimento, né? Criação de conhecimento, né? Construção de conhecimento em ciência e tecnologia. O Instituto Federal não é suficiente e, como ele está agora, daqui a uns tempos a gente vai perder o Instituto Federal e a vinda de universidades públicas para que os jovens de Maricá, ainda que tenham mérito, algumas ações têm mérito, a gente tem que ir muito longe para estudar. Eu fui estudante trabalhadora, morava longe por um tempo, estudava, trabalhava. Vou lhes dizer, estudar longe de casa é péssimo. Maricá tem espaço para isso. Então, ampliando um pouco essa perspectiva do ensino fundamental, básico, né, cíclico, ampliar. Porque muito se fala de ações que foram importantes no município de Maricá. Mas se você não olhar com ensino permanência, você garante o acesso, esse aluno não consegue permanecer. E os que conseguem permanecer, depois não conseguem trabalhar. Isso é uma realidade da totalidade social atual. Mais ou menos isso. Tentei mudar um pouco o foco hoje, já que eu falei de educação outras vezes. Mas é isso aí mesmo, gente. A gente tem aqui essa oportunidade, esse espaço de falar com as pessoas e de ter em mente que está tudo interligado e que uma cidade ela não pode ser refém de determinados grupos, né? Você tem que trabalhar com a população, com as suas necessidades, com as suas demandas, para gerenciar melhor uma cidade tão complexa como Maricá. Bom, gente, mais outros dois temas que vocês já falaram aqui, né, na nossa live, e que são de suma importância, que é a questão da urbanização e da gestão pública OS em nossa cidade. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para o professor Gabriel. Beleza. Sobre a questão da urbanização, né, eu amplio até um pouco mais isso. A gente falar em urbanização, acho que fica mais interessante a gente ampliar essa visão, falar um pouco sobre a questão de mobilidade urbana, falar dessa questão da urbanização, falar um pouco dessa questão do uso do território, a gente acaba entrando em meio ambiente também, a gente acaba entrando na questão dos transportes. Eu acho que tudo isso, como a Janice falou, né, essas políticas públicas elas são interligadas, né? Então, muitas vezes não dá para a gente ficar preso em apenas um assunto, a gente precisa expandir um pouco o alcance para que a gente realmente faça um conjunto de políticas públicas eficientes
para a cidade, para o uso da cidade, para que as pessoas tenham acesso a determinados acessos e políticas, né? Quando a gente fala em urbanização da cidade, né, a gente precisa delimitar muito bem qual vai ser esse tipo de urbanização, aonde vai se urbanizar, como vai se urbanizar, que tipo de infraestrutura a gente espera da cidade, uma cidade realmente ser considerada urbana, né, que a gente entende como uma cidade que cresce, se desenvolve, e não fica parada, né? O urbanizar não é simplesmente asfaltar ruas, né? O que mais a gente vê, não só aqui em Maricá, mas em diversos municípios que passam, né, por um processo ainda de urbanização, a gente vê muito isso, né? É o asfaltamento de ruas, asfaltos esses que você depois vai lá 2, 3 meses depois, o asfalto está todo esburacado, né? Que nem de qualidade o asfalto é feito, mas enfim. Mas não se faz nada muito além disso. De repente, um pouco de iluminação pública, que é outra questão muito importante também. A questão da iluminação pública, ela, inclusive, colabora e contribui para a questão da segurança, né? Para questões de atividades de sociabilidade, de lazer, né? A iluminação pública é muito, muito propositiva nesse sentido. Mas a gente precisa levar em consideração que Maricá ela é uma cidade que tem um potencial ainda de urbanização, ainda em crescimento, mas que ela precisa resguardar e preservar o nosso meio ambiente. Então, áreas que são, hoje em dia, preservadas, e até outras áreas que não são, né, preservadas oficialmente, né, que a gente deveria pensar em preservar essas determinadas áreas. E que não avance a urbanização em determinados lugares. A gente tem também ainda, em Maricá, lugares rurais, né? Nós temos ainda algumas atividades agrícolas aqui em Maricá, né, inclusive de cultura familiar, que são importantíssimas não só para a questão da renda, né, mas também para a questão econômica, né, renda que eu digo, a renda da família, né, a renda da pessoa, mas também uma atividade econômica como um todo para o município, né, isso gera riquezas para o município. Então essa urbanização ela precisa ser muito bem organizada, muito bem estruturada, pensando de fato na realidade das pessoas, né, e na preservação do nosso meio ambiente, tá? E a questão também, quando a gente fala em mobilidade urbana, de uma forma mais abrangente, a gente pensar também nos transportes, tá? A gente precisa de transportes de melhor qualidade aqui em Maricá. A gente sabe, eu acho que eu já falei isso diversas vezes aqui, mas eu insisto, porque eu acho que isso é crucial, né? Nós temos uma possibilidade incrível aqui em Maricá, se não única, praticamente única, de se fazer um transporte público gratuito aqui em Maricá, através de uma empresa pública de transporte, que esse é o nome da empresa, inclusive, EPT, Empresa Pública de Transporte, né? Essa empresa já existe há 5 anos, há mais de 5 anos, e nós estamos até hoje vendo essa empresa emperrada, empacada, ela não cresce, ela não se desenvolve. Enquanto isso, nós temos do outro lado aquela empresa privada, né, que eu não vou aqui citar nomes, todo mundo sabe qual é, que explora várias linhas de transporte aqui em Maricá, explorando a nossa população, cobrando tarifas elevadas para o tipo de, né, para o percurso que enfim, para a qualidade que ela exerce. É uma tarifa alta, né, ônibus que muitas vezes não possuem acessibilidade, ônibus com horários e itinerários confusos, ruins, né? A gente vê constantemente esses ônibus lotados, cheios, em plena pandemia, o que é mais grave ainda. E essa empresa pública de transporte está lá, parada, sem investimentos, sem concurso público, sem compra de equipamentos, sem compra de novos veículos, né? Isso só vai gerar, na verdade, a continuidade dessa empresa privada, né, explorando linhas e explorando a nossa população, enquanto essa empresa pública, né, faz uma linha aqui, outra lá, recebe uma série de reclamações da população, porque os ônibus também muitas vezes não possuem um horário certinho, não seguem um horário, as pessoas esperam muito tempo nas filas dos ônibus, né? A gente, inclusive, agora nessas panfletagens que nós estamos fazendo lá no centro de Maricá, a gente vê, quando a gente vai na rodoviária de Maricá, as filas gigantescas, né, que se formam para esperar os famosos vermelhinhos, e não só também os vermelhinhos, não, para esperar também os ônibus da outra linha lá da empresa privada. Então a gente precisa resolver isso. Isso é muito fácil, muito simples de resolver. É só ter vontade política, né, da gente fortalecer essa empresa pública de transporte, realizar os concursos públicos necessários, realizar as compras dos equipamentos dos veículos necessários e romper, de fato, o contrato de concessão com essa empresa privada.
né? Dessa maneira, nós vamos ter, na cidade de Maricá, um transporte público e gratuito e, consequentemente, de qualidade, se houver os investimentos necessários nessa área, né? Só para concluir essa questão também, acho que é importante a gente falar um pouco da questão de saneamento básico e água encanada aqui em Maricá. Isso também faz parte de uma urbanização. Não adianta você asfaltar uma rua se você antes não fez um preparo, né, nessas ruas de coleta de esgoto, né, de tubulação para isso, levar essa tubulação para uma rede de tratamento de esgoto. Isso você também não tem uma tubulação de água encanada antes de você fazer o asfaltamento. Porque senão você vai ter que fazer esse asfaltamento 2 vezes, ou até 3 vezes, né? Porque vai quebrar uma vez para botar água, vai fazer o recapeamento, ou vai quebrar mais uma vez para botar a tubulação de esgoto, e aí vai fazer novamente um recapeamento. Isso é desperdício de dinheiro público, né? Isso é desperdício de potencial de cidade, né? Enquanto a cidade poderia estar gastando recursos em outros setores importantes e estratégicos, está gastando 2, 3 vezes na mesma coisa, sem surtir grandes resultados e grandes efeitos. Então, acho que esse processo de urbanização ele precisa ser pensado muito nesses aspectos, no aspecto de uma cidade, de fato, para todos, né? Entra a questão da acessibilidade também, eu já falei em diversas outras ocasiões, uma simples padronização de calçadas. Primeiro que tem que existir calçadas, né? Que em muitos lugares nem calçada existe. E você padronizar essas calçadas, fazer com que as pessoas andem de forma mais segura e mais autônoma nessas calçadas, principalmente para pessoas que possuem dificuldade de locomoção, pessoas cadeirantes, né? Mães com carrinhos de bebê. Isso tudo é pensado num processo de urbanização, né? Então, a gente precisa repensar todos esses aspectos para a gente fazer realmente um processo de urbanização com qualidade e com eficiência, fazer uma cidade de fato para todos, para que todos possam acessar essa cidade, né? Além, claro, da preservação ambiental, além, claro, da manutenção das culturas tradicionais, da questão da agricultura familiar e etc, né? E, indo para a questão da gestão pública, da gestão municipal, né? A gente até falou um pouco, quando a gente falou da área da saúde, né? E como que essas OSs são problemáticas, é desperdício de dinheiro público, não atende a população da melhor maneira correta, precariza, né, os trabalhadores aos quais pertencem, né, trabalham para essas organizações sociais. Então, o que a gente entende é acabar com essas OS no nosso município. E aí, estendendo um pouco isso, eu falei mais especificamente da área da saúde, né, com contratos milionários que a prefeitura faz com essas OS, que chegou, só esse ano, os valores somados, né, de contratos com algumas OS aqui, só na área da saúde, chegou a quase R$1 bilhão. Né? Isso é quase a metade da receita do município, né? O município arrecada um pouco mais de 2 bilhões por ano, né? E aí a prefeitura gasta somente em OS na área de saúde quase R$1 bilhão, né, em contratos que vão durar 2 anos, tudo bem. Mas é uma receita muito exagerada para esse tipo de contrato. E o que a gente precisa fazer é fortalecimento do serviço público, do concurso público, dos servidores públicos, né? Essas OS, elas não estão só na saúde, elas estão também em secretarias como Esporte e Lazer, né? Elas estão, inclusive, dentro da própria Secretaria de Assistência Social, né, que a Janice vai poder falar um pouco melhor. A gente tem um quadro de funcionários dentro da Assistência Social em Maricá quase que todo contemplado por funcionários de OS. A gente tem pouquíssimos funcionários contratados mediante concurso público, tá? Não chega nem a 10% dos servidores da assistência social concursados. Isso é um absurdo, né? Principalmente numa secretaria que preza o atendimento à população, preza pelo atendimento, pelo esclarecimento dos seus direitos, né? E aí você coloca isso na mão de OS, na mão de funcionários terceirizados, né? Isso é um grande absurdo. Isso não atende bem a população, e isso também gera precarização do trabalho e gera gastos financeiros para o município, que o município poderia estar investindo em outros setores, né? Até porque a arrecadação de Maricá, que eu falei agora há pouco, de um pouco mais de 2 bilhões de reais, ela é uma arrecadação momentânea, temporária. A gente não sabe até quando vai rolar essa arrecadação bilionária, né? Boa parte desses recursos vem dos royalties do petróleo. Nós vamos ter agora, no mês que vem, em dezembro, um julgamento do STF, eu não sei se foi alguma ação, alguma coisa que foi parar no STF, e o STF vai julgar uma redistribuição desses royalties ou não, né? Se o STF julgar essa redistribuição favorável à redistribuição desses recursos dos royalties, Maricá está acabada, né? Maricá vai perder boa parte
desse dinheiro de arrecadação que tem hoje em dia. E aí, cadê os recursos para fazer uma cidade realmente com infraestrutura, com saneamento básico, com água, com urbanização de qualidade, com acesso, né, com transporte público, com saúde, educação e etc. e tal. Então, o que a gente precisa é fiscalizar essa prefeitura o máximo possível, ver e rever esses contratos que são feitos entre prefeitura e empresas privadas, IOS, para que a gente não tenha um desperdício do dinheiro público, até porque esse dinheiro público vai fazer falta em breve, né? Maricá está acostumada a fazer grandes obras, grandes intervenções, construção de praças, asfaltar, fazer isso e aquilo, porque tem esses recursos na mão hoje em dia. Pode ser que para o ano que vem, pode ser que para daqui a 2 anos, não tenha mais esses recursos. E aí, o que nós vamos fazer? E aí, como é que vai ficar a cidade? Uma cidade que não tem geração de emprego, uma cidade que tem uma série de déficits, de problemas ainda, e a prefeitura gastando mal esses recursos, contratando OS. Né? Então, a gente precisa... O papel do vereador, inclusive, é esse, é fiscalizar a prefeitura e cobrar da prefeitura transparência nesses contratos e a gente entender que não é a forma mais adequada de se fazer a gestão pública terceirizando e colocando empresas para gerir a administração pública. A administração pública ela tem que ser pública, feita por concursados, né, por servidores públicos de carreira, de fato, com competência, com qualificação, com preparo para fazer a gestão pública das secretarias, dos projetos, etc. Então, acho que é isso. É isso, e a gente está aqui realmente de boca aberta. Parabéns, professor Gabriel, pela sua fala, excelente fala. E agora, Janice, fale você sobre essa questão da urbanização, da acessibilidade, da mobilidade urbana e da gestão pública em nossa cidade. Bom, eu acho que eu cheguei num ponto da campanha e um ponto da minha idade, que no momento a Bélia falou, que eu tenho alguns direitos. Até esse momento, a gente estava falando da questão da urbanização, de forma legítima, muito relacionada a questões outras como a não pensar a cidade, essa oportunidade que Maricá possui de pensar a cidade, que não foi feita em Niterói, por exemplo, estou dando nomes aos bois, não cadei, mas agora não foi feito em Niterói, não foi feito no Rio, para um processo de desapropriação de pessoas, de retirada de florestas, e a gente vê o que acontece e vê de forma mais incisiva agora com o aquecimento global. É uma questão climática mundial, e a gente observa esse problema. Ora, mas eu também não posso perder de vista que a gente está falando o tempo todo aqui de grupos que possuem interesses e que a gente sabe, sobretudo é um histórico no estado do Rio, tem interesse em participar da política. Eu acho que vocês já identificaram o que eu estou querendo dizer. Então, ontem, inclusive, eu cheguei a comentar isso na informalidade com a Simone, essa questão do turismo, por exemplo, que já é dominado por determinados indivíduos, sujeitos, empresas. Então, é muito difícil pensar, por exemplo, num turismo, só para fazer um parênteses gigante, muito difícil pensar turismo em Maricá, quando esse já é dominado, já é loteado por determinadas pessoas pela via do conhecimento de determinados políticos. Não é diferente com o processo de urbanização de Maricá. A gente fala sempre aqui, Maricá é uma daquelas cidades que usufrui das benesses dos royalties do petróleo e por isso se torna atraente. Estava comentando com o Marcos Costa como tem estrangeiro, chilenos, uruguaios, paraguaios, venezuelanos, em Maricá. Um processo que eu vivenciei muito em Niterói, onde eu trabalho. E é um processo que a gente vê muito em Macaé. Por quê? Porque cidades que têm um recurso extra, sobretudo ligados à empresa do petróleo, movimenta o setor de serviços, movimenta a cidade, cria oportunidades para essas pessoas se estabelecerem e sobreviverem. Então, sempre serão atraentes. E aí, eu reitero,
as pessoas estão vindo cada vez mais morar para cá. Há uns anos atrás, os terrenos eram mais baratos. Hoje em dia, o que a gente tem não é uma compra de terrenos, como na região dos lagos, mas o boom dos empreendimentos imobiliários, o que eu não me furto a dizer, o boom da especulação imobiliária. Como se eu já não contei, eu conto agora, um dos efeitos mais nefastos da especulação imobiliária, eu vi de frente, que foi em 2010, a tragédia do Morro do Bumba. Especulação imobiliária, e o Bumba foi só o símbolo. O que aconteceu naquele dia em Niterói, muito em conta da ocupação desordenada, não só das comunidades, não só das favelas, mas dos grandes empreendimentos imobiliários. Porque se diz muito, e aí pega em Maricá, se diz muito, são as favelas que destroem o meio ambiente. E aí eu reitero, muitos deles não têm outra opção. Né? Até por conta da mobilidade, ficar próximo aos seus empregos, ocupam os morros. Isso é notoriamente documentado na história da pobreza, sobretudo no município do Rio de Janeiro. A primeira favela foi a Providência. E por que eu estou dando essa volta toda? Existe um fenômeno que a gente tem que ter coragem de enfrentar, que é a especulação imobiliária, que não vem mais no esteio das grandes construtoras, como no governo de centro-esquerda que governou o país, o PT. A gente não tem mais as grandes construtoras. A construção civil sempre foi utilizada enquanto fomento para falar progresso, reconstruir, cimentar. E insisto, Maria, que tem oportunidade de fazer diferente, de ter uma boa relação de desenvolvimento. Eu não gosto da palavra desenvolvimento, mas acaba sendo um desenvolvimento com a natureza. Eu digo assim, de uma convivência de nós que somos natureza com a natureza, mas não se enganem. A questão que acontece, por exemplo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, já acontece aqui. Os grandes empreendimentos imobiliários estão explodindo, desmatando, não tem estrutura de esgotamento e de água. Como é que você faz um condomínio de relativamente de 3 estrelas com fósseis? Ou com esgotamento feito sem estudo? Está aí no processo do plano diretor. Pensar a cidade. O pessoal em alguns municípios, Nilópolis, inclusive, eu vi no Rio, se a cidade fosse nossa. É pensar a cidade, é plano diretor. Pensar se a gente quer ou não uma empresa pública de água e esgoto para Maricá, como Niterói tem. Isso é interessante. Vamos o debate, vamos conversar com a população. Sou uma defensora da cidade. Como é que funciona isso? Mas voltando, nós já temos empreendimentos imobiliários de alta especulação nos moldes da Zona Oeste, nos moldes da Muzema. Isso lembra vocês alguma coisa? Porque também tem todo aquele processo que aconteceu da época das UPPs, a gente sabe que houve um deslocamento, que agora já houve um retorno, mas isso criou novos nichos de negócio para este poder paralelo. Não se engane, isso já existe em Maricá, com grande interferência e influência dentro da Câmara Municipal. Eu não vou fazer acusações, mas tem algumas campanhas que eu tenho visto na rua que não foi financiamento coletivo, não, parceiro. Aquilo ali é coisa grande. E, mais uma vez, a centro-esquerda subestima isso. Um equívoco de análise, um equívoco teórico e um equívoco de análise política, porque os outsiders estão chegando na contramão do que está acontecendo no Brasil inteiro, que os outsiders estão indo, né? Os outsiders são o quê? Esse povo que veio nessa fala que nós somos o político diferente, né? Nós somos o outro, nós somos contra a corrupção, já estão caindo por terra, né? Vários candidatos que vieram de 2018 já não são mais tão relevantes, vários apoiadores, vários jornalistas, várias posturas políticas reacionárias perderam essa intensidade, essa força. Contudo, existe uma questão objetiva, que até vai conversar também com a política de segurança, que é o processo de especulação imobiliária via milícias. Já que hoje a gente tirou o dia para colocar as cartas na mesa, não se engane. Isso já acontece em Maricá.
ao contrário do que vende, consulte as pessoas que vivem em áreas dominadas por milícia em outras localidades. Maricá não pode deixar isso acontecer. Mas, quando a gente verifica que existe uma proximidade de indivíduos que fazem parte do governo, que se aproximam de partidos que têm um histórico de envolvimento muito próximo a essa prática miliciana, a gente tem que refletir muito o que a gente quer para Maricá. Muito mesmo. Se a gente não está vendendo essa falsa ideia de segurança por uma escravidão, porque todo mundo fala, em tal lugar, com essa prática, né, de poder paralelo, tudo melhorou. Isso tem um preço. Melhorou para quem? Isso tem um preço. Então, você vai trocar uma prisão pela outra. Então, eu peço... E tudo isso tem a ver com o processo de urbanização. Como eu sempre digo, as políticas estão conectadas. Segurança e urbanização. Porque ninguém consegue, sem o apoio de gente muito poderosa, desmatar áreas enormes, construir condomínios, à torta direita, se não tiver algum tipo de relação, a gente sabe da natureza que essas relações têm. Então, estou trazendo um elemento a mais para a gente pensar política pública, a gente pensar a questão do desenvolvimento urbano, plano diretor da cidade está aí, e é a oportunidade dos cidadãos participarem. Porque participação política não pode ser só pensar no voto, só no momento do voto. A gente tem que estar atentos, porque no plano diretor que vai dizer, inclusive, se a sua rua é ou não viável para uma urbanização verde, se é para esgotamento, é preservação. Então, os cidadãos de Maricá, atentem-se, procurem a mídia do governo, da prefeitura, procurem se inteirar do que é o plano diretor. Não entendeu o que está escrito ali, é difícil, Janice, procure o pessoal, para não dizer se é construção. Isso é construção, eu não, a cidadania, né? Eu tenho umas questões com a cidadania que eu não vou colocar aqui, mas isso é construção de sujeitos da história, que fazem essa história. Não entendi, o pessoal de Maricá está aqui para contribuir. A gente não sabe de tudo, mas a gente está aqui para contribuir, que vocês entendam. Se vocês entendem que são candidaturas que trazem não só esse empoderamento vendido, que você tem poder quando tem dinheiro, mas a emancipação. Você detenha conhecimento, voltei à educação, olha aí, e você, a partir do conhecimento adquirido das políticas, das legislações, que não são tão difíceis, gente. Eu trabalho com pessoas na assistência social, as pessoas entendem. É que fazem de uma forma inacessível. O direito é feito de uma forma inacessível, quando não esdrúxulo, como o estupro culposo. Mas é isso. O pessoal de Maricá é um partido que quer construir junto, construir conhecimento sobre Maricá junto, e a partir daí construir uma cidade com qualidade de vida melhor para todo mundo. Parece uma utopia, né? A Maricá tem mais possibilidades do que as cidades da capital e outras que eu já conheço. É isso. Bom, gente, é isso aí. Nós somos o pessoal Maricá. Excelente reflexão, Janice, para a gente pensar. E acho que estamos no caminho certo. Estamos, de fato, fazendo política com P maiúsculo. Uma política voltada para a reflexão, para a análise e para a gente poder aí escolher os caminhos. Que cidade a gente quer? Que modelo de Estado a gente quer? Que modelo de país a gente quer? Não basta apenas participar de uma eleição, tem que construir todo o dia, no cotidiano, na formação política. Isso é essencial. E nós aqui do Pessoal Maricá, orgulhosamente, temos isso tudo. Estamos construindo esse partido de baixo para cima, conversando com a população. A gente não traz fórmulas mágicas, mas a gente sim propõe essa reflexão sobre a cidade, sobre as relações sociais e
propor também soluções para melhorar a vida da população. Então, parabéns a vocês dois, são excepcionais candidatos, temos muito orgulho, já falei isso várias vezes e vou falar quantas vezes for necessário. E como a live já está chegando aí a 1h30 quase, algumas perguntas estão chegando também. Obrigado, JG Lemos. Temos também temas que serão falados por vocês, né, que já estávamos programando para hoje, mas que a gente pode deixar para a semana que vem, já que semana que vem será uma live especial, será a última live nesse processo de eleição. É claro que nós vamos continuar as nossas lives daqui para frente. E eu gostaria agora que vocês fizessem as considerações finais da noite de hoje, falando da agenda, da campanha, e justamente nesse processo de diálogo com as pessoas nas ruas. Professor Gabriel, a palavra é sua. Bem, gente, chegando ao fim aí mais uma live, mais uma vez agradecer aí a todas e todos que dispuseram um tempinho do seu dia para nos assistir, para estar conosco nessa reta final de campanha. A voz já está cansando, né? Semana passada e hoje eu estava pensando, nossa, será que eu vou conseguir dar conta de fazer essa live, né? Porque, olha, tá bem cansativo, assim, mas também é cansativo, mas é prazeroso, tá muito, assim, uma experiência nova, né? Tanto para mim quanto para a Janice, mas está sendo muito gratificante, muito positivo, está sendo bastante prazeroso a gente estar fazendo essa candidatura propositiva por uma Maricá melhor, né, por uma Maricá que seja realmente para todos, né, que não seja para alguns grupos tomarem conta de uma cidade, né. Eu gostaria de desejar aí uma boa noite a todas e todos que nos assistiram, aos nossos colegas aí do partido, ao Thiago que está aí por trás das câmeras, e dizer que nós estamos aí nas ruas todos os dias, tá, gente? Essa reta final, principalmente, essas 2 últimas semanas, essa que está acontecendo agora, a semana que vem, nós vamos estar aí nas ruas, conversando com a população, insistentemente, incansavelmente. O retorno tem sido bastante intenso, inclusive. Eu tenho recebido bastante mensagem, recebido bastante elogio, né, da candidatura, e isso dá um ânimo também para a gente poder cumprir essa reta final, né? Então, falar para as pessoas que estão aí nos apoiando, que se esforcem ao máximo, que se puderem colaborar com a gente de uma forma mais intensa, que façam agora, gente. Agora, enfim, depois não tem mais tempo, né? Sábado acabou, né? Domingo já não pode mais fazer propaganda política, propaganda eleitoral. Então, domingo, dia 15, né, de novembro. Então, estejam junto com a gente, propondo, falando, ouvindo, trazendo demandas de pessoas conhecidas, né, de necessidades de pessoas conhecidas da família, né? Eu sempre falo que a gente não sabe tudo, né? A gente não conhece a cidade inteira, a gente não sabe de todos os problemas e os desafios que a cidade tem, né? Inclusive, eu, durante a campanha, fui adquirindo muito conhecimento, né? Muitos dados, muitas informações a respeito da cidade que eu não tinha, né? Eu sou morador da cidade, eu utilizo os serviços públicos, eu sempre falo isso, né? Que é difícil, né, um candidato, ou até principalmente um vereador que já é de mandato, já é vereador, né, dificilmente ele usa o SUS, dificilmente ele usa a escola pública, dificilmente ele usa o transporte público, por isso, então, ele não liga muito para essas coisas, né, ele deixa para lá. O que interessa são seus próprios interesses. Nós temos um pensamento totalmente diferente, né, nós defendemos justamente que nós vamos continuar usando esses serviços, que esses serviços eles têm que ser de qualidade, e eles serão de qualidade se nós estivermos lá na Câmara Municipal defendendo que esses serviços sejam feitos da melhor forma possível. Problemas existirão, né, dificuldades existirão, né, nada é perfeito, né, nem na gestão privada, também não vai ser feito na gestão pública com perfeição, mas que tem tudo para ser muito melhor. Até porque nós temos grana, nós temos dinheiro, nós temos capacidade de investir esses recursos em construções, em coisas que são realmente voltadas para uma infraestrutura da cidade,
né? Porque, como eu falei no bloco anterior, a cidade ela não vai ser rica para todo o sempre, né? Ela vai, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, ter uma queda de arrecadação. Então, nós precisamos preparar, organizar essa cidade para essa realidade nova, né? Se a gente continuar gastando os tubos que estamos gastando hoje em dia, com coisas desnecessárias, com coisas que não agregam à cidade, nós vamos passar por situações muito complicadas daqui a alguns anos. Então, a gente precisa pensar numa gestão eficiente, de qualidade, que preze, de fato, pelo interesse público, pelo interesse das pessoas, né? Só um detalhe que estava me passando na cabeça quando vocês estavam falando, né? Aqui em Maricá, a gente tem um fundo soberano, não sei se vocês sabem, um fundo soberano, inclusive, para guardar, fazer reservas desses royalties do petróleo, né? Até porque todo mundo sabe que esse dinheiro não é infinito, ele tem uma hora ele vai acabar ou uma hora ele vai reduzir. Então, a prefeitura, ela colocou em prática essa questão do fundo soberano para reservas desse royalties do petróleo. Só que esse fundo soberano, eu não tenho informações tão atualizadas, mas até agosto desse ano, ele não chegava a meio bi, né, de fundo arrecadado, o que é muito pouco, né? Se nós tivermos uma perda de arrecadação, esse meio bi ele é gasto em um ano, acabou, né? Com o volume de obras e de fazeres que a prefeitura tá mantendo, esse dinheiro ele é pouco, né? Então a gente precisa realmente estruturar a cidade para que essa cidade possa viver um futuro com menos recursos, mas que tenha já uma estrutura adequada e uma renda e uma arrecadação que o próprio município pode gerar, né, para a gestão pública, que a gente não dependa tanto desses royalties do petróleo, né? Então, eu acho que é isso. Eu desejar uma boa noite e até a próxima live da semana que vem, que será a última durante o período eleitoral. É isso aí. E para não esquecer, votem em Professor Gabriel. Está aqui. 50 mil, PSOL Maricá. Professor Gabriel, obrigado pela participação. Você é 10. Janice, suas considerações finais. Fale sobre a emoção de participar da sua primeira campanha aqui em Maricá. Bom, sem dúvida, eu estou tendo gratas surpresas em realizar essa campanha. Fazer a campanha na rua me abriu outra perspectiva, o Gabriel tem razão. Embora eu tenha trabalhado vários e vários anos no atendimento ao público, o contato é diferente. Mas eu vou dizer uma coisa que eu não esperava. As pessoas dizem assim, você é Janice? Sou. Eu vi a sua live, eu conheço você. É muito esquisito isso, né? Será que esse povo que vive nesse negócio de famosidade é essa sensação? Mas, ao mesmo tempo, brincadeiras à parte, foi muito interessante ver pessoas que falaram assim, nossa, eu estava procurando para quem votar e agora eu posso votar no PSOL, porque tem PSOL em Maricá. Eu acho que, como eu sempre advoguei, a minha vontade era construir o partido. E eu acho que essa eleição, esse 2020 muito louco, sem dúvida é um divisor de águas, mais ainda do que foi 2018, mais ainda do que foi 2016. Na verdade, eu digo que é um novo ponto de ciclo, né? Avança o ponto, é um ponto fundamental, uma pedra fundamental, mais uma, para que a gente seja conhecido e para que a gente seja reconhecido, inclusive dentro do próprio pessoal, que muitas figuras importantes do pessoal, aquelas que a gente não imaginava se aproximar e algumas que já conheciam a gente não vieram falar com a gente. Mas como diria o poeta, eles passarão e eu passarinho, e a gente sabe que daqui em 2022 talvez eles nos procurem, porque a gente está se fazendo conhecer. A gente está colocando o nosso bloco vermelho na rua. Podem me chamar de sectário, não ligo não, mas se eu puder resgatar um pouco do que o pessoal tinha na sua origem, e se eu puder agregar com outros que têm esse horizonte de dias melhores, de dias mulheres virão, né? De dias em que seremos menos oprimidos, menos explorados, com esses que eu quero dividir as trincheiras. Então, eu prevejo um futuro muito interessante para esse partido.
muito interessante estação neofêmica, muito... A gente está sendo visto. Eles estão vendo que a gente está construindo sem recurso. Sim, todos somos inexperientes, primeira campanha, a gente não sabia nem como gastar o dinheiro, pouco que veio, né? Cheio de medo, cheio de temores, não sabíamos nada de nada, de contabilidade, nada, não sabia nem fazer pedido de... Descobri que é uma praguinha agora, que é aquele negócio redondo, eu lá sabia o que era isso. Mas, enfim, dizer que isso está contribuindo para a Janice Pessoa em particular, quanto crescimento pessoal, quanto crescimento de entendimento de uma construção coletiva concreta. Então, eu agradeço a todos que permitiram que eu participasse, que deram a ideia e até me convenceram, de certa forma, que o Marco sabe que eu não queria, né? E eu acho que a gente já ganhou, sem demagogia. Como eu comecei, no início eu citei, né? Essa moça que falou, que bom que tem pessoa em Maricá, e a senhora que falou, é um absurdo o que aconteceu com a Mariana Ferrer. Já ganhei. Só de ter ouvido isso, em pleno momento reacionário do Brasil, que está tão desanimado, ouvindo tanta atrocidade, ouvir uma mulher jovem, que já viveu mais tempo, para não fazer preconceito geracional, falar isso me deu mais certeza que a revolução será feminista ou não será, e que a gente está junta nesse processo. Bom, estou aqui articulando com os meus pares. Para amanhã está em Inoã, panfletando, banquinha, presente para conversar com o pessoal, porque nós somos moradoras de Inoã, né? E tentando articular sábado, dependendo de como foi, na Arena Marielle, para fazer gravação de vídeo, mas a gente está vendo isso ainda. Mas amanhã, Inoã, com certeza. E pela semana, a gente vai fazer outro café para mulherar, né? Um cafezinho na praça, ali pelo centro, e pensando em fazer no Barroco também. Mas aí, segue lá o Janice Alinas 50, Alinas 50 do Instagram, o Janice Alinas 50 do Facebook, para acompanhar essa agenda. Tem feito até uns vídeos assim, bandeirando, marinheira de primeira viagem, estou toda boba, então é isso. É isso aí, gente. É isso aí. Bom, nós é que temos orgulho de você, Janice, por fazer parte do pessoal Maricá, por fazer parte dessa construção coletiva, com seu conhecimento, com a sua sensibilidade e com a sua expressividade mesmo, né? Ali que vem de dentro. Nada é maquiado, e essas palavras também servem para o professor Gabriel, e aqui está o número agora da Janice, 50-500, Mulherar para Transformar. Gente, obrigado por tudo, mais uma aula que vocês estão dando para a gente. É bom saber que o PSOL, ele é de várias pessoas, de vários militantes, ele é do Freixo, ele é do Chico Alencar, ele é do Glauber Braga, ele é do Boulos, ele é da Erundina, mas ele também é de professor Gabriel 50.000 e de Janice Realinas 50.500, e é também da militância de base, porque nós somos militantes de base, militantes orgânicos, que estamos sempre aqui, dando a cara a tapa para construir esse partido, que será grande, que vai incomodar muita gente aqui em Maricá. Gente boa, obrigado por tudo. Amanhã estamos nas ruas, e no centro, a gente está por aí com bandeiras e panfletos. Boa noite. Um beijo para vocês. Obrigado. Minha mão, eu sempre esqueço onde está minha mão.